Seja muito bem-vinda ao meu podcast Saia do Aluguel Flórida. Eu sou a Jane Bertoni e sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos e estou atuando no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Você gostaria de sair do aluguel? Olha só, gente, hoje eu tenho um episódio super especial para vocês. Você que está aí no aluguel e gostaria de saber quais são outras opções que você teria alugando e comprando ao mesmo tempo. Então, esse é meu episódio. Aluguel com opção de compra. Esse é um caminho inteligente ou uma armadilha? Vocês sabem o que é um aluguel com opção de compra? Nós vamos conversar sobre isso hoje nesse episódio do Saia do Aluguel na Flórida. E lembre-se, gente, que você pode estar assistindo todos os nossos episódios pela Rádio Rally. E como que você pode encontrar a Rádio Rally? Olha lá, você pode abaixar o aplicativo da rádio, tá lá no seu telefone, no seu Android ou no seu iPhone, vai lá onde está escrito opções para aplicativos e baixe Rádio Rally. Rádio Rally é um app, gente. Você pode estar escutando a rádio ali no seu telefone todos os dias. E também você pode estar entrando no computador, digita lá www Rádio Rally, entra no nossa webpage e assista. Os episódios estão lá todos gravados. E onde mais? Onde mais, gente? Você pode encontrar também os nossos episódios no Instagram, o Insta da rádio, no Facebook ou no canal de YouTube. Todos eles vão ser @Rádio Rally. E é isso, gente. Você pode encontrar tudo isso e muito mais assistindo os episódios pela rádio. E também eu gostaria de dizer para vocês que os nossos episódios estão gravados todos no meu canal do YouTube. Petrone 9584. Todos os episódios estão lá. E se você quiser saber de algum assunto interessante, todos vão estar lá. Eu tenho feito essa jornada com vocês de ensinar, educar a todos os passos que você tem de A a Z, de como conseguir sair do aluguel e comprar o seu imóvel. Então, passamos por toda essa jornada explicando para você lá do comecinho o que você tem que fazer, os primeiros passos, passos da parte financeira, como conseguir um financiamento, quais são os bancos que você pode procurar, o que perguntar para o banco, quais são todos os guidelines que o banco exige, quais são todas as ofertas que o banco pode fazer de programas de financiamento para você, qual seria o ideal para você, como você pode encontrar um corretor ideal, um corretor de imóveis, também como você pode encontrar sua casa ideal, quais são os passos, o que você precisa para estar encontrando ela rapidinho, também está lá num episódio especial de como encontrar a sua casa. Então, todos esses passos do começo ao final, até o finalzinho, gente, até quando você já está morando na sua casa, quais são os primeiros passos como morador, como proprietário. Também tem um episódio sobre isso lá. O que você tem que fazer? Consegui, agora tenho minhas chaves. Quais são os passos, primeiros passos que você vai tomar para que você seja um proprietário com sucesso, não um proprietário negligente, gente. Não seja negligente com a sua casa e nem com a sua família. Tem passos importantíssimos que você precisa ver lá para você ter um ser um proprietário responsável. Então, tudo isso, gente, muito mais. Eu tenho usado esse tempo aqui com vocês para que vocês saibam de tudo que você pode fazer para ter a sua casa da melhor forma possível, sem estresse, com tranquilidade, com sabedoria e segurança. E você quer saber um pouco mais, tá? Um pouco mais sobre como você pode estar alugando com opção de compra? Vamos falar sobre isso hoje? Olha só. Existe uma opção aqui nos Estados Unidos que é Rent
to own. E às vezes você escuta isso, tem muita gente que pergunta, Jane, o que é esse rent to own? Eu posso alugar e ter opção, se eu gostar dessa casa, eu posso ter opção de comprá-la, tá? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Então, será que é uma boa ideia para quem quer sair do aluguel? Quais são os cuidados? Quais são os riscos e as oportunidades que você pode ter num rent to own? Então, respira fundo, gente, pega lá seu caderninho, abre seu documento no Google Drive, faça as anotações lá no seu telefone, porque esse episódio ele pode te ajudar hoje a tomar uma decisão mais segura e alinhada a respeito dos seus objetivos e da sua moradia. Então vamos lá, o que é o rent to own, tá? Aluguel com opção de compra é um acordo onde você vai alugar uma casa hoje com a possibilidade de comprá-la no futuro, geralmente do período de 1 a 3 anos. Esse tipo de contrato costuma ter dois elementos principais, tá? O contrato de aluguel principal, tradicional, tá? E uma opção ou obrigação de compra no futuro com um preço pré-definido, ok? Esse é o catch, pré-definido. Então, durante o contrato, parte do valor do seu aluguel vai ser aplicado como crédito da compra, tá? E a outra parte é para o próprio aluguel, tá? Então vamos supor que uma casa hoje, o aluguel seria 1.500, tá? De aluguel, e se você quiser fazer aluguel com opção de compra, passa a 2.500, tá? Vamos dizer que seja essa a tua opção de aluguel com compra, tá? Mas presta atenção, porque às vezes é vantajoso e às vezes não é. Então vamos lá. Quais são os modelos mais comuns, tá? Lease with option to purchase, que é o aluguel com opção de compra, onde você pode comprar a casa no final do contrato, mas não é obrigatório, tá? Então, é uma cláusula que você tem lá que no final desse contrato você simplesmente vai falar para o dono: ah, tô a fim de comprar ou não, tá? E daí nesse interim você vai se preparar separadamente, vai tentar conseguir um financiamento e no final do contrato fala: sim, eu quero comprar essa casa, tá? Isso é ideal para quem ainda está decidindo ou então se organizando no crédito. Falta pouco, então eu já quero comprar tá morando numa casa que eu posso estar dali mesmo já só financiando ela e partindo para compra, tá? Tem um outro modelo comum que chama Lease Purchase Agreement, tá? Esse Lease Purchase Agreement, tá? Ele é um aluguel com obrigação de compra, tá? Então você se compromete a comprar esse imóvel no final desse prazo. Esse é um modelo mais arriscado, mas pode realmente funcionar para quem já está seguro nesse passo, tá? Então, vou supor, se você você já mora naquela casa ali, você está gostando, tá? Vai renovar o aluguel, oferece isso para o dono. Ó, podemos fazer um lease purchase agreement, tá? Podemos fazer com uma intenção que daqui mais um ano, eu só preciso de mais um ano, eu estou comprando essa casa para você, você topa isso? Então, vamos lá, vantagens disso, tá? A vantagem de você se comprometer com alguém já no futuro é, você tem um tempo para melhorar o seu crédito, tá? E se preparar financeiramente. Então, vamos supor, hoje você checou o seu crédito lá e o seu crédito está em 620. Você sabe que você precisa melhorar ele um pouquinho para conseguir um financiamento, então você precisa desse tempo. Então, nesse inteirinho você vai estar trabalhando no seu crédito, você está melhorando ele, porque lembre-se, gente, quanto maior o seu crédito, menor os seus juros, tá? Então, se você hoje está numa posição de 600 e alguma coisa, você quer chegar a 750, a 800, você tem essa condição, você sendo guiado para que você melhore o seu crédito, você pagando suas contas estrategicamente, num jeito onde vai impulsionar o seu crédito para cima, tá? Você pode então usar um lease purchase agreement, você pode usar um lease with option to purchase, tá?
ou esse aluguel com opção de compra ou aluguel com obrigação de compra, tá? Você pode estar usando isso como sua vantagem, porque falta pouco, você só tem, por exemplo, que terminar de arrumar o seu crédito, tá? Qual é a outra vantagem de um programa desse, tá? De entrar num contrato desse? O preço é fixado com antecedência, que pode ser ótimo se você tiver num mercado em alta, tá, gente? O mercado em alta, onde está tendo valorização. Hoje eu chego para o dono do meu móvel e falo, olha, faça um aluguel com opção de compra, vamos definir aqui que eu vou comprar essa casa a 400 mil. Você define hoje. Então, se daqui a um ano, se ela estiver valendo 420, epa, você está comprando a 400. Foi a promessa, tá? Então, é a vantagem de você conseguir comprar uma casa que daqui a um ano você não conseguiria comprar a mesma casa por aquele preço, ok? Você também tem essa possibilidade de estar testando o imóvel, estar testando o bairro, tá? Antes de assumir uma hipoteca, antes de você ir lá e fazer um mortgage nessa casa. Então, essa é uma vantagem legal. Você vai estar testando esse imóvel antes, tá? E também evita aquelas mudanças desnecessárias na moradia de pouco em pouco tempo, de ficar mudando de ano em ano, tá? Então, você tem interesse num certo bairro, você conseguir uma casa legal para alugar, é uma opção interessante que você pode fazer com o dono do imóvel, tá? Então, resumindo, vantagens gerais para um rent to own, tá? Você tem o tempo para você se preparar financeiramente, ajustar o seu crédito, você tem um preço fixo dessa sua compra, você já sabe por quanto você vai estar comprando ela no futuro, você tem esse período que você vai estar testando o imóvel, morando dentro dele, e o bairro, a área onde você está morando, e vai evitar que você esteja aí toda hora pensando, ai, mas aqui 6 meses eu já vou ter que pensar que posso me mudar aqui de volta, o dono pode estar pedindo um imóvel ou coisa desse tipo, tá? Então, essas são as vantagens. Agora, vamos falar dos riscos e cuidados, tá? Qual que é o risco de um contrato desse, tá? Primeiro seria um valor de compra acima do mercado no futuro. Então, vamos dizer que você acordou de comprar essa casa por 400 mil em 12 meses. Aí você vai lá e checa com o corretor de imóveis. Quanto que está valendo essa casa hoje? E a pessoa vai lá e dá uma avaliação, fala, essa casa hoje vale 380. Isso quer dizer que você vai estar pagando 20 mil a mais nela, por um exemplo. Então, o valor de compra, ela pode estar acima do valor de mercado atual, tá? E se o mercado estiver parado, não ter essa valorização, e vocês acordaram baseado numa valorização, por exemplo, de 5% ao ano, mas esse ano não teve 5%, só teve 1% de valorização. Então, é onde é perigoso você acordar o valor de compra de um imóvel lá depois de 12 meses, porque o mercado ele é muito instável, a gente não sabe a valorização, não tem como ter uma certeza da valorização desse imóvel em 12 meses, ok? Tem uma projeção, mas a gente nunca tem uma certeza, porque pode acontecer coisas inesperadas no mercado imobiliário, no mercado econômico, e não ter a valorização que você pensou que teria em 12 meses, tá? E aí o que acontece? Você fala assim, ah, não, mas vamos dizer que seja uma coisa bem alta, tá? Então vamos dizer que você acordou a comprar a casa, não a 420, mas a 450 mil, e a casa hoje vale imóvel e o resto seria o seu aluguel. Você perde esse dinheiro nesse contrato, gente, você perde. Então, ele não vai devolver aquele crédito que já foi dado para você na sua posição de compra, tá? Então, você perde esse dinheiro. Então,
tem que pensar bem antes de fazer uma coisa dessa, porque você está jogando com o futuro, tá? Pode também ter más condições explicadas nesse contrato. Por exemplo, esses contratos, eles não são claros, gente, em quem é responsável a partir de então de cuidar da manutenção, quem que é responsável pelos reparos da casa e quem que é a penalizado pela desistência. Então, tenha muito cuidado na hora que você faça um contrato desse, porque pode ter coisas mais explicadas. Então, vamos supor, você está morando na casa hoje, de repente o telhado começa a dar problema e tem aí um vazamento de telhado na sua casa. Quem é o responsável pelo dano? É você que está comprando a casa ou o dono do imóvel? Tenha certeza que isso esteja no seu contrato, onde esteja separado suas responsabilidades como inquilino e responsabilidades ainda como proprietário, para que não se misturem as coisas, tá? Tem um certo risco desse proprietário não querer honrar o acordo. Quando, por exemplo, vamos dizer que esse proprietário, ele fez o acordo com você, mas ele ainda tem uma hipoteca ativa, ele ainda tem um mortgage na casa, tá? Então, tem que ter certeza que todos os pormenores de um acordo desse vão ser cumpridos no final, tá? Vão ser cumpridos no final. É a jogada do valor do imóvel. Se você está comprando uma casa onde você está conseguindo um desconto nela, tá? É certeza que você vai estar conseguindo desconto? Ótimo, tá? Porém, se você, depois que morou dentro da casa, você viu que aquele desconto não era tão desconto assim, porque a casa precisa de um telhado novo, porque a casa precisa de um ar-condicionado novo, porque apareceu cupim na casa, aí aparece aquele monte de problema que vai ser muito maior do que o valor que você acordou, aí é um problema, porque daí não é mais negociável, tá? Então, pontos de atenção, antes de entrar num acordo desse, tá? Rent to own. Consulte um corretor de confiança, por exemplo, eu, para te dar uma orientação do valor do imóvel. A gente tem como estimar alguma coisa, a gente tem como projetar a avaliação, qual é a projeção de valorização dos próximos 12 meses. Tem como a gente estimar, não garantir, mas estimar, tá? Então, se a nossa se eu vou falar para você, a sua área está tendo uma valorização, ou teve uma valorização de 5% no último ano e a projeção é ser mais 5% esse ano, esse é o valor que você vai negociar de 5% no valor hoje da compra, 5% é o valor que você vai estar comprando. Ou até, se você conseguir, olha, valor de mercado de hoje, acerta o valor de mercado de hoje, não se preocupe com valorização ou não. O cara só perde a valorização. Se o dono do imóvel concordar com você em perder essa valorização, que pode ser 1, 2, 3, 5, 10%, o que seja, você já acorda hoje e já sabe que você está comprando daqui 2 meses um preço de uma casa de valor hoje. Essa é a dica, tá? Então, consulte um corretor de confiança para que você acerte o teu futuro valor de compra que seja legal para você, tá? Tenha um advogado revisando esses contratos, gente, tá? O corretor de imóveis não é advogado, ele só é permitido preencher lacunas em contratos pré-existentes. Então, lá no nosso sistema, de todos os contratos que a gente pode preencher, eles já são fixos, já é pré-existente. Então, se existe uma cláusula em específica que precisa ser adicionada, a gente não pode estar fazendo isso. Então, consulte, revise um contrato desse com o advogado para que esse contrato seja firme e legal 100% para o seu lado, tá bom? Confirme se o dono do imóvel, o vendedor, tem o direito legal de vender esse imóvel, gente. Às vezes, esse imóvel não pode ser passado para frente. Tem várias razões para isso. Então, confirma a legalidade, se essa pessoa realmente é a dona do imóvel, é a dona sozinha desse imóvel, não precisa mais de outra assinatura, ou 2 ou 3 assinaturas além dele, senão você está fazendo um acordo com a pessoa que não pode te vender, a pessoa errada, tá? Peça
para ver um title search da propriedade. Isso quer dizer que você não está comprando uma propriedade cheio de liens, tá? Cheio de problema. Então, vamos supor, você está comprando uma propriedade, tá? Aí entra num acordo que você é obrigado a comprar a propriedade e depois descobre que a propriedade tem 3, 4 violações com a cidade, tá? Tem que saber disso, você tem que fazer um title search para saber se essa propriedade tem um uma escritura limpa, se tem como passar para você essa escritura sem problemas, tá? Negocie essas cláusulas desse contrato onde você onde seja permissível, onde você possa sair com segurança caso você não consiga um financiamento depois. Então, você não conseguiu um financiamento, tenha uma cláusula nesse contrato onde se eu não conseguir o financiamento, esse contrato não seja mais válido, onde te tira da obrigação de compra, tá? Que isso pode dar problema, gente. Você pode pegar uma pessoa do outro lado, em vez de falar assim, ah, não, tudo bem, valeu, e resolva te incomodar legalmente com isso. Isso você não quer, tá? Então, quando que essa propriedade, esse tipo de acordo pode ser uma boa opção, tá? Se você tem estabilidade de renda, mais ainda se precisa de tempo para jantar essa entrada e melhorar o teu crédito, tá? Se você gostou realmente da casa, da localização, realmente é ali que você quer, tá? E mais ainda, se você não está 100% pronto para financiar, então você só precisa daquele tempinho, mas você já gostou, já está tudo checado, gosto da casa, eu gosto dessa localização, é aqui que eu preciso ficar pelos próximos 5, 10 anos, o que seja, o resto da vida, dependendo do teu amor pela casa e pela localização, ok? E se você consegue negociar um preço justo nessa casa, tá? Então, olha lá, volta lá para o seu corretor de imóveis para que vocês analisem um preço justo para essa casa, para que você não esteja pagando a mais nela. Então tem que ser um negócio justo, que seja uma coisa que faça sentido, tanto para o dono do imóvel como para você, porque daí os dois saem naquele sentido de win-win, tá? Eu ganhei em vender e eu ganhei em comprar, tá bom? Quando que você vai evitar de entrar num negócio desse, tá? No rent one. Quando o contrato não está claro e parece ser um negócio meio desequilibrado ali no contrato, não. Se você não tem certeza que vai conseguir financiar essa casa depois, tá? Não tem certeza, não, aí sai dessa. E se o aluguel for significativamente muito mais alto do que o valor do mercado, tá? Então, vamos dizer que você está tentando comprar, alugar, tá? Mas a pessoa fala assim, o aluguel é $2.000, mas eu quero 5.000 com opção de compra. Ei, você vai pagar 5.000 de opção de compra? Nem se você for financiar essa casa e comprar essa casa depois, você vai pagar 5.000 de prestação? Então, isso não é um acordo justo para você. Então, tenha certeza que o que está sendo oferecido e o que vai ficar já como depósito desse valor de compra seja uma coisa legal. Lembre-se que você pode perder esse valor depois. Se não der certo, tá? Você pode estar perdendo esse valor depois. Então, tenha a noção disso, tá? E outra coisa também, ajuste no seu acordo, nesse acordo, todos os pormenores. Então, se o vendedor não quiser, tá, te mostrar documentos como título, te mostrar que os impostos estão pagos, fazer a comprovação da hipoteca, ele está pagando a hipoteca, o mortgage em dia, tá? Se a pessoa não for clara contigo, te pedindo as evidências para que comprove que ele tem condições de estar vendendo essa casa para você depois, não entre nessa, tá? Não entre nessa. Ok, Jane, lindo, entendi, pode ser uma boa, como pode não ser uma boa. Mas se fala muito disso. Mas essa é a alternativa mais interessante para quem está alugando? Essa é a alternativa mais segura? Eu vou te dar uma outra alternativa agora, tá? Que você pode estar negociando diretamente também com o proprietário. A única coisa que o proprietário, ele só tem que ter uma coisa, ele tem que estar disposto
a fazer um seller financing para você, um financiamento direto com o dono. Então, o que que é isso? Bom, primeiro, você tem que descobrir se esse proprietário tem a casa paga, tá? Porque não tem como você fazer um seller finance se a pessoa tem uma hipoteca, ok? Não tem como. Então, isso são para ocasiões especiais onde o dono do imóvel tem a casa paga, tá? Então, é uma alternativa mais segura, mais inteligente, mas tem esse porém, tá? O dono do imóvel tem que ter a casa paga, tá? Então, se ele tem a casa paga, você pode negociar diretamente com o dono, chamando seller finance. O que que é isso, tá? E eu falo para vocês, gente, esse é um acordo muito mais transparente, tem já os juros definidos, você já começa como proprietário nessa casa, tá? Então, vamos aprender como é que faz isso? Então, o que que é esse seller finance? O proprietário, hoje, do imóvel, ele vai passar de para banco, ele vai ser o banco. Então, ele tem a casa paga, tá? Então, ele vai ser o banco. Então, você não vai estar pagando as suas prestações para uma financeira, para um banco. Você vai estar pagando essas prestações para esse proprietário. Ele vai ser o banco. Entendido? Então, olha só. Ele vai ser o banco, vocês vão fazer um contrato com um advogado, a gente vai estipular as suas prestações e os seus juros, tem lá a tabela de amortização, você vai estar pagando isso para o proprietário, tá? E no final de você terminar de pagar, ele passa a escritura para você, como, quer dizer, a escritura já vai ser paga passada desde o começo, mas ele você termina de pagar a sua nota promissória e você tem o direito da casa, como se você tivesse financiado com o banco. Isso chama seller finance, tá? Então, se você quiser mais opções de seller finance, entre em contato comigo que eu te explico melhor, te explico tudinho, tá? E também, olha só, eu posso te oferecer uma lista de imóveis disponíveis nesse momento onde o dono está disposto a fazer seller finance com você. Se você quiser uma lista como essa, de uma oportunidade onde você pode fazer seller financing, entre em contato comigo que eu posso te dar essa lista de proprietários hoje que está interessado em ser o banco e financiar para você o imóvel diretamente contigo. Para quem pode se aproveitar de uma opção como essa? Para você que não tem o crédito muito bom, está precisando trabalhar aí no seu crédito, tá? Para você que quer não pagar tantos custos de fechamento, porque não tem praticamente custos de fechamento bancários envolvido nisso, porque o seller finance não é uma instituição financeira, então ele não vai lá cobrar um appraisal, um origination fee, um loan commitment fee, todos aqueles fees que o banco cobram para processar um empréstimo para você. Então, os seus custos de fechamento são bem menores na hora que você vai comprar um imóvel com o seller financing, tá? E também você pode estar comprando o imóvel bem mais rápido, porque o seller finance não tem que passar por todas as etapas de um financiamento de banco. Você pode fazer um acordo com uma pessoa hoje e em uma semana, 2 semanas, só tem que fazer toda a parte do cartório, de documentação, e você pode estar comprando isso rapidamente, tá? Então, seller finance é uma opção mais atrativa e mais segura, porque você já começa como dono do imóvel desde o começo. Então, isso é muito interessante. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entre em contato comigo, que eu posso dar muitas dicas de seller financing para você, e eu acho uma opção mais segura do que a opção de rent to own no exato momento, tá? Então, isso aí, gente. Então, vocês não esquecem que todas as quartas-feiras, nós estamos ao vivo pela rádio web TV Rally, tá? E com os nossos episódios. E nós estamos aí numa jornada ensinando você várias dicas sobre como comprar uma casa, como sair do aluguel. Então, saia no aluguel
na Flórida também com dicas para você de alternativas especiais de como você está saindo do aluguel, como por exemplo a dica de hoje do Rent to Own e do Seller Financing, tá bom? Então, gente, todos os nossos episódios, não esqueçam, ficam gravados no nosso canal do YouTube, Jane Petroni 9584 e também no canal da Rádio Reli. Tá? E se você quiser, gente, minha mentoria individual, Saia do Aluguel, me chama. A primeira pessoa aqui que entrar em contato comigo depois do episódio de hoje pode ganhar a minha mentoria gratuitamente. Então, vamos aí entrar em contato com a gente. Como você entra em contato comigo, gente? O WhatsApp 973-986-1237. Manda uma mensagem para mim, ou então pelo meu Insta, Saia do Aluguel na Flórida, manda uma mensagem lá que eu entro em contato com você e vamos fazer a sua mentoria individual. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando os meus conhecimentos nesse mercado imobiliário, que ele é tão vasto. E se você tem alguma perguntinha especial, vocês sabem como me encontrar. Um beijo no coração, gente.